Porque tem um estudo que aponta mais uma vez sobre a diferença que a gente tem nas pessoas que morrem por Covid-19. Um grupo de pesquisadores aponta, num trabalho recente, que os negros têm mais possibilidade de morrer por Covid-19, mesmo estando no topo da pirâmide social. Segundo esse trabalho, o risco de morte para negros, mulheres brancas e negras é muito maior do que para homens brancos. As desigualdades sociais e de gênero contribuem para esse resultado, de acordo com o trabalho da Rede de Pesquisa Solidária, que reúne várias entidades públicas e privadas. Vamos chamar o nosso colunista de saúde para explicar sobre essa história? Cadê você, Gustavo Cabral? Bom dia. Estou aqui, minha querida, bom dia. Bom, difícil. Você leu a pesquisa aí, tem detalhes para a gente? Explique, Gustavo, por que acontece essa diferença, hein? Olha só, no questão social, isso é fácil de explicar, não é? Mas uma das coisas que nos deixa relativamente preocupado é a gente estar, entre aspas, no topo da pirâmide, esse grupo está a ser mais suscetível. Isso, na verdade, nos alerta para ter um estudo mais aprofundado e analisar realmente se há algum contexto fisiológico, genético, que pode favorecer. Essa é a questão do passo seguinte, a gente ainda não pode afirmar, mas é assim que a coisa anda, tá? A ciência é assim, faz um estudo descritivo, vai estratificar se esses grupos estão mais suscetíveis, por exemplo, é por uma questão social, se for, não vai ter um passo seguinte, por exemplo, para adentrar nessa questão genética, mas quando leva para uma questão mais, por exemplo, das classes sociais mais favorecidas, tendo inclusive esses grupos, aí nos obriga a fazer uma análise mais fisiológica, genética, para ter uma compreensão. Deus nos livre que isso aconteça, porque se isso acontecer, realmente tiver uma questão genética inclusa, vai ser uma tragédia ainda maior, falando em África, né? Vai ser uma catástrofe, porque a gente praticamente não vacina na África. Entende? Então aí já é um cuidado, já é uma coisa que gera uma preocupação, um alerta muito grande, e aí volta a questão da Organização Mundial da Saúde, onde o diretor chama a atenção, a gente precisa trabalhar na imunização global. Não pensemos apenas no próprio umbigo, porque a coisa é muito mais complexa quando a gente está falando de um vírus de uma doença que não acontece por questão rara, não é uma doença rara. É uma doença que é transmissível, então isso é um alerta muito grande. E eu até estava procurando aqui mais detalhes da pesquisa, Gustavo, porque eu lembro que no começo, quando eu estava acompanhando mais de perto os números, sempre falava que as mulheres, elas resistiam melhor ao Covid do que os homens, né? Nesse recorte que eles fazem de mulheres brancas, o estudo mostra que o risco de morrer é menor que os homens brancos. Para aquelas pessoas que pertencem a grupos ocupacionais de nível superior e maior para as atividades que exigem menos instrução. Em geral, o risco é menor o de mulheres negras que o de mulheres negras. Tem essa diferença, porque dizem que os homens morrem mais de Covid do que as mulheres, né, o Gustavo? Sim, mas aí também tem a questão da atividade, não é? Da A gente ainda atividade. a gente ainda é um país patriarcal, entre aspas, no modo geral, embora em grande parte assim é bem matriarcal, mas enfim, graças a Deus. Mas assim, ainda tem essa questão das atividades também, de exposição, que favorece muito. Isso é um alerta, tá? Assim, não é algo que a gente vai falar especificamente uma questão citogenética, a gente precisa adentrar para tentar compreender, mas abre um alerta muito grande para essa questão de, assim, isso nos mostra, Fabiola, basicamente as portas que nós devemos seguir, nós cientistas que trabalhamos, como a gente diz, na bancada, não é? Que Uhum. vai para a bancada fazer experimentação, fazer testes, é isso que a gente vive, no meu caso, assim, e os grupos em minha volta, assim. Isso abre as portas, tá? A gente pega esses dados e fala, opa, agora a gente vai adentrar. Entra na parte computacional, fazer todo um desenho. Realmente tem alguma questão genética aqui? Vamos avaliar. E depois, o paralelo, a gente vai para avaliação mesmo de corpo, Uhum. de genética, de alguns fatores. Que Mas interessante.
É Não, não muito vou falar, interessante isso. não vou falar que é cedo, mas é um alerta muito grande para nós, Uhum, tá? Só que nós não podemos esperar, Fabiola, que acometa um continente inteiro, sim. tá? Como a África. Eu vou falar da África porque no Brasil a gente vacina todo mundo. E a África não É, está sendo vacinada, né? não E está a sendo África não. vacinado, então, É. então Ô, Gustavo, alerta. preciso só dar um recado rapidinho para quem está conosco no canal UOL, que entra pela página do UOL. A gente vai sair do canal UOL agora que vai começar o esporte, mas a gente segue no YouTube. Eu ainda tenho dois assuntos que eu quero tratar com o Gustavo aqui. Vai lá para o YouTube para acompanhar a gente, para a gente falar sobre saúde. O Gustavo, me preocupa às vezes, essas pesquisas são muito importantes, só que tem que ter um cuidado delicadíssimo na divulgação disso. Por quê? Porque eu acho que às vezes, e até queria a tua opinião, que isso pode acirrar ainda mais o racismo, né? Porque eu lembro no começo, a questão dos obesos, dos idosos, agora os negros, né? Dependendo da forma como se coloca, isso pode ser, tem que ser muito cuidadoso, né, Gustavo, na divulgação desses dados. Perfeito, Fabiola, perfeito. O cuidado não precisa ser nenhum cientista para ter esse cuidado. É questão de bom senso, de análise, de conversar conosco. Vocês têm contato direto com a gente pode conversar, analisar como nós estamos fazendo aqui, por exemplo, porque a gente já vive nós somos um país de segregações. Tá? Segregações através de ações básicas do dia a dia. Como você fala, aqueles grupos. Você lembra que a gente falava, mas só são os grupos mais idosos que são mais expostos. Eu ficava assim olhando, falei, como assim? Quer dizer que os idosos não têm importância? São apenas aqueles grupos, isso vindo do alto Uhum. escalão do governo federal, mas enfim, eu ficava assim, aqueles grupos mais expostos são que têm comorbidades. E aí, recentemente, o próprio presidente da República falou: essa doença só fez adiantar uns dias das pessoas que têm comorbidades. Então, esses cuidados a gente tem que ter, porque isso gera uma maldade humana Uhum. violenta, é É. fora do comum. Preconceito, para variar, carregado com uma maldade separatista, sabe? De exclusão muito violenta. Isso é terrível.